Muito bem, uma alegria estar aqui podendo fazer essa apresentação para você. Essa aqui é a apresentação sobre como construir equipes e resultados magistrais, né? Mostrando que como a analogia entre a organização no laboratório e a gestão de pessoas pode funcionar os resultados da sua farmácia, tá bom? Então, quem é esse Eduardo Colamego, né, para poder aqui falar comigo a respeito disso? Bom, sou especialista em gestão estratégica de pessoas e processos aplicada à realidade das farmácias magistrais. Eu tenho mais de 17 anos de experiência com gestão, né? Liderei equipes de 30, 40, 50, 400 pessoas em empresas nacionais, multinacionais, sempre aí dentro de operações grandes, sempre buscando aí o melhor em gestão de pessoas e processos para alcançar resultados, né? Um case que eu trouxe aqui nos últimos tempos, basicamente aí na pandemia, né, onde eu fui procurado por essa farmácia, eu ajudei a estruturar uma farmácia que tinha recentemente dobrado de tamanho. Eu ajudei ela a estruturar aí todos os processos em relação à estrutura de RH, de contratação, a estrutura em relação aos processos de comunicação dentro da farmácia, enfim, para que ela pudesse performar nessa nova realidade dela. E eu percebi que o segredo para o sucesso na condução de farmácias é que exige um olhar panorâmico e que vá muito além do laboratório. Quando comecei a atuar, principalmente no mercado magistral, há algum tempo atrás, já mais ou menos 6 anos, por aí, eu percebi, né, eu trago realmente a minha experiência de outros mercados, mas eu percebi não só a correria que é uma farmácia de manipulação, né, mas eu percebi a necessidade da farmácia de olhar, né, e conhecer mais processos, né, a dona da farmácia, o dono da farmácia, muitas vezes tem a formação farmacêutica, então, não existiu especialidades, né? Não existiu ali na sua formação questões mais sobre gestão de negócios, a gestão de processos, a gestão de pessoas. Então, eu percebi o quanto isso era necessário dentro da realidade das farmácias magistrais. E a minha missão, o meu olhar, a minha busca mesmo, né, é ajudar proprietários, diretores de farmácias a terem uma gestão magistral de fato, podendo desfrutar de qualidade de vida, enquanto pode observar também o crescimento sustentável da farmácia. E isso né, esse é o meu grande objetivo, trazer esses processos de uma forma enxuta, mas extremamente eficaz para ser aplicada de fato no dia a dia de uma farmácia, que a gente sabe o quanto recorrido, o quão conturbado muitas vezes é. Mas, através de processos adequados, isso pode melhorar com certeza, e você pode desfrutar de momentos muito melhores do que apenas apagar incêndios e ver aí muitas vezes você engolido pelo dia a dia dentro da farmácia. Então vamos lá. Assim como a organização e os processos são cruciais para um laboratório de farmácia, existem processos importantes na gestão de pessoas que visam evitar contaminação do ambiente de trabalho, perda de desempenho, perda de engajamento e pedidos de demissão. Aí eu coloco entre parênteses, né, a gente sabe, vocês sabem muito sobre a linguagem dos rejeitados, e aí esse pedido de demissão que significa muitas vezes, aí eu brinco com isso, é a rejeição de colaboradores, né, os colaboradores rejeitarem continuar trabalhando lá. E hoje é um problema que eu venho trabalhando junto às farmácias, mas né, eu sempre digo, não é um problema só das farmácias, é um problema hoje do mundo, é um problema de vários mercados em relação à contratação de pessoas, em relação a qual perfil adequado eu devo buscar. As farmácias, eu sei que contratam muitas pessoas sem experiência, então a gente precisa de processos muito bem alinhados, inclusive para quando essa pessoa entra lá, ela não assustar e ir embora, que isso acontece muito. Então, isso é a necessidade, né? A organização em um laboratório de farmácia é um conjunto de medidas e equipamentos utilizados para garantir a formulação de medicamentos e produtos de qualidade, evitar a contaminação dos produtos e garantir a qualidade dos mesmos. A analogia aqui é que, da mesma forma, a gestão de pessoas requer a implementação de processos adequados para prevenir a contaminação do ambiente de trabalho, que no caso seria o psicológico e o emocional dos colaboradores, e ter as formulações, processos corretos para o melhor desempenho
das pessoas e, claro, da farmácia. Muito bem? Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui, né? Eu separei 4 pilares principais para a gente ver. Para evitar a contaminação do ambiente de trabalho e a perda do engajamento dos funcionários, é importante adotar práticas e processos de gestão de pessoas eficientes. Aqui estão alguns, né, algumas analogias que podem ser feitas. E são os 4 pilares que eu trouxe para apresentar para vocês. Comunicação eficaz, desenvolvimento e capacitação, reconhecimento e valorização, feedback e avaliação de desempenho. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é uma pesquisa, porque eu sei que muitas vezes, né, como vocês viram no slide anterior, muitas vezes fala assim, reconhecimento, né, não dá para eu pagar mais, né, o pessoal quer ganhar mais, mas não dá, a pessoa sem experiência, mas quer ganhar mais, tá? E vocês, eu quero mostrar aqui, né, de fato, com pesquisas, essa do Brasil, mas pesquisas são feitas no mundo, que o dinheiro nem sempre, né, e na maioria dessas pesquisas, não aparece nos primeiros, segundo, nem terceiro, muitas vezes vai aparecer em quarto ou quinto lugares. O reconhecimento não se trata apenas de dinheiro, o reconhecimento se trata em reconhecer. Eu falo, né? O que significa reconhecer? É conhecer a pessoa novamente. Porque algumas pessoas parece que entram na farmácia, entram nos lugares para trabalhar, são conhecidas ali. Fulano entrou para trabalhar, mas ela fica ali praticamente abandonada. E o reconhecimento muitas vezes está numa palavra que você dá, uma atenção que você dá às pessoas. Mas vamos à pesquisa aqui. No Brasil, todos os anos, a pesquisa FIA, Employer Experience, avalia a experiência dos colaboradores em seus ambientes de trabalho, entrevistando milhares de pessoas. Em 2020, foram ouvidos 150 mil participantes e a pesquisa apontou 3 motivos fundamentais que levam as pessoas a pedir demissão. Então, são eles aqui, ó. Falta de reconhecimento do trabalho, falta de ética na empresa, falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, muitas vezes, isso é apenas um processo de adequar a comunicação no seu dia a dia, na gestão de pessoas, na liderança de pessoas, principalmente. A figura de líderes é muito importante dentro da farmácia para ter esse entendimento de, às vezes, só basta comunicar, às vezes, só basta conversar, né? E aí, vamos passar aqui para mais algumas coisas, né? Analisando ainda mais. 10 motivos mais comuns que incentivam alguém a deixar o trabalho atual, segundo as diversas pesquisas no Brasil e no mundo. Valores divergentes e falta de ética, ausência de inclusão, diversidade e respeito pelo ser humano, a empresa não cumpre o que promete, falta de reconhecimento e plano de carreira, ambiente de liderança hostil, receber uma proposta mais vantajosa, transição de carreira, falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, insatisfação com as responsabilidades, insatisfação com o ambiente de trabalho. Então, eu já vi isso acontecer diversas vezes, diversas vezes. E olha só, na maioria das farmácias que eu passei, na maioria das empresas que eu passei, não só de farmácia, mas quando eu vou fazer uma pesquisa, né, eu geralmente faço uma pesquisa entrevistando todos os colaboradores, buscando ali realmente se a dona da farmácia, a dona do negócio apresentaram para mim um problema, eu sempre faço uma análise, uma observação minha, né, visual, auditiva e sinestésica, mas eu gosto muito de confirmar alguns caminhos fazendo essa entrevista, né, esse processo de pesquisa junto aos colaboradores. E cansei de ouvir de donas e donos falando para mim, eles vão reclamar de salário. Eles vão reclamar que a gente paga pouco. E pasme, muitas vezes, quando eu faço essa pesquisa, as pessoas falam para mim, eu gosto daqui, o ambiente é ótimo, não tem problema com o salário, mas minha liderança não me respeita, mas eu gostaria de que pelo menos me elogiassem, que gostaria que pelo menos prestassem atenção em mim. Então, muitas vezes não reclamam de dinheiro, reclamam de falta de cuidado, falta de atenção. Muitas vezes reclamam, sabe do quê? Eu não sei para quem eu devo pedir uma orientação. Cada um fala uma coisa. Tudo isso, gente, é comunicação.
falta de comunicação assertiva, falta de comunicação eficaz. E não é difícil trabalhar isso. Não é simples, rápido, mas não é difícil. É uma questão apenas de estruturar os processos de comunicação. Para quê? Para que você possa aí melhorar esse dia a dia, esse ambiente na farmácia. E aí, claro, ter menos rotatividade e poder engajar mais as pessoas. A gente vai ver isso mais à frente também. Então, vamos lá, né? Comunicação eficaz, né? A gente vendo aqui a respeito de comunicação eficaz. Deixa eu só voltar aqui. Assim como a organização e paramentação adequada evita contaminação cruzada, uma comunicação eficaz evita a contaminação de informações e mal-entendidos entre os colaboradores. É importante manter uma comunicação clara, transparente e constante, garantindo que as expectativas sejam alinhadas e que as informações sejam compartilhadas de maneira correta. E aí, informações sobre o que está acontecendo no dia a dia, instruções a respeito de procedimentos e processos, né? Isso seja no balcão, seja nas vendas, seja no estabelecimento de metas, né? Todo mundo está sabendo de verdade qual é a meta das vendas, todo mundo está sabendo de verdade qual o objetivo que a gente pretende alcançar. Então, tudo precisa ser comunicado e precisa ser reforçado para que não haja problemas, tá? Nós vemos aí algumas pesquisas apontadas, né, mostradas em portais como o InfoMoney, que é um portal muito tradicional em relação ao negócio. Para na comunicação, é o principal motivo para o fracasso nos projetos. A pesquisa aponta o impacto dos problemas de comunicação na produtividade das empresas. Eu cansei de ver isso, viu, gente? Trabalhando, sendo líder, sendo gestor de empresas, muitas vezes, na maioria das vezes, a falta de comunicação afeta uma área, que vai afetando outra, e que vai contaminando o todo, e aí a gente vai tendo problemas no dia a dia. Tá? Então, o que é a comunicação eficaz, né? Aí algumas orientações que eu dou para vocês, tá? Para pensarem se não tem, que possam ter na farmácia. Ter um código de conduta e normativas claras para novos colaboradores, o que é e não é tolerado. Isso precisa ficar claro desde o primeiro dia de trabalho, né? Desde a entrevista de emprego, tá? Mas tem que ter ali entregue para ele um código ou uma apresentação que deixe bem claro o que é aceito, o que é tolerado e o que não é. Tá? Deixar claro quem são as lideranças de apoio no dia a dia. Isso é necessário. Ter claras consequências e possíveis punições para o não cumprimento do trabalho acordado. Assinou um contrato, gente. Se você foi claro em relação aos benefícios, em relação ao salário, em relação à comissão, em relação àquilo que precisaria ser entregue, aquilo que a empresa iria ofertar, ou seja, pagar, né, beneficiar o colaborador, então precisa cumprir com isso. Se não cumprir, precisa haver consequências. E olha, o que eu vejo de proprietários, gestores que acabam não fazendo nenhum tipo de processo em relação à advertência, feedback, é, sim, muito comum, muito comum. E aí, é claro, quem não tem punição acostuma a fazer errado. Quem não tem nenhum tipo de consequência, né, não é chamada atenção de forma eficaz, direta, né, e com dados, a pessoa vai fazendo de qualquer jeito, não está nem aí mesmo. Ter metas claras e definidas já no início de cada mês para todos e principalmente para o pessoal de atendimento e vendas. Precisa ser comunicado, precisa ser claro, isso não pode faltar. E aí nós vamos para o outro pilar, desenvolvimento e capacitação. Assim como a atualização constante sobre ativos, inovações e tendências do mercado magistral são essenciais para a boa imagem e posicionamento da farmácia, investir no desenvolvimento e capacitação dos colaboradores é fundamental para manter a qualidade e evitar a estagnação. Proporcionar treinamentos, programas de capacitação e oportunidades de crescimento profissional ajuda a evitar a perda de engajamento e a contaminação da motivação dos colaboradores. Vamos fazer uma pausa aqui para entender o seguinte. Vocês costumam ir a congressos
para saber sobre a atualização dos ativos, sobre as inovações, sobre as tendências do mercado. Então, para quê? Para que a farmácia possa estar na vanguarda, para que a farmácia possa aí realmente ofertar o melhor para os pacientes, para os clientes, correto? Mas, do mesmo modo, a equipe precisa de desenvolvimento e capacitação. A equipe precisa passar por programas, processos, treinamentos, palestras para se capacitarem, tanto no que? Nas questões técnicas, quanto nas questões comportamentais, tá? E uma coisa que acontece muito, tá, gente? E que eu gosto aqui de passar. Existe uma diferença entre motivação e engajamento. Vou explicar aqui. As pessoas muitas vezes, as empresas, elas me chamam e falam assim: Eduardo, a gente está precisando de uma palestra de motivação. Você faz palestra de motivação? Eu brinco muitas vezes que eu faço a palestra de reflexão e provocação, mas sempre de forma positiva, para que possa gerar um incômodo nas pessoas, mas positivo, para que elas façam algo a respeito. Só que, quando eu vou conversar, fazer o briefing a respeito da palestra, ou a respeito do que eles querem realmente com esse trabalho, eu vejo que eles falam assim: ah, não, o pessoal tá muito desengajado aqui, o pessoal não está engajado, então a gente quer trazer uma palestra, um momento assim, para que o pessoal possa voltar a engajar e entregar mais resultados. Então, tudo bem. Eu gosto sempre de colocar, né, de falar, de contribuir a mais. A minha ideia é sempre entregar algo a mais. E eu gosto de fazer um bate-papo, mesmo que só vão me contratar mesmo para uma palestra, mas eu gosto de alertar o seguinte: a gente precisa entender que existe uma diferença entre motivação e engajamento. O engajamento, ele se constrói com alguns pilares, e alguns que eu já comentei aqui: comunicação assertiva, processos justos, tanto de plano de carreira quanto de premiações, tá? Ter a tratativa igualitária para todos em relação a respeito, tá? Mas, tem que tratar todo mundo igual? Não necessariamente. Em relação a respeito a ser humano, você tem que tratar todo mundo igual. Em relação a ganhos, não, você tem que tratar de forma meritocrata, ou seja, se a pessoa merece, se ela fez por merecer, então você vai, claro, beneficiar ela. Mas isso tem que ser comunicado sempre, né? Metas, enfim, bonificações. Se a pessoa cumprir a mais, ela vai realmente receber mais. E aí, isso é engajar, ter os processos, muitas vezes, de comunicação muito estruturados. Lembra que eu falei também isso, que as pessoas falam para mim quando eu vou ver, elas reclamam justamente sobre isso. Ah, eu estou desanimado porque aqui a gente não sabe para quem que a gente pede ajuda, as informações aqui são muito confusas. Ah, não adianta porque a gente fala que nada acontece. Então, veja, a falta de engajamento, ela vem muitas vezes de uma cultura, infelizmente, que falta processo, que falta fluidez na comunicação. E aí não adianta você vir com palestra, 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 bombom, 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 porque aquilo surte um efeito durante algum tempo, e geralmente pouco tempo, mas as pessoas depois vão voltando àquela mesma pegada, porque sabem que no dia a dia, onde o negócio, o bicho pega realmente, e é necessário ter processo de comunicação e engajamento realmente estruturados, a coisa não vai mudar. Então, esse é um ponto que eu quero compartilhar com vocês. Motivação é diferente de engajamento. A motivação ela é parte do processo construído de engajamento. Por quê? Porque quando você tem um processo estruturado, principalmente de comunicação, e planos, benefícios e tudo mais, você tem isso bem estruturado e ativo de forma correta, quando você traz uma palestra de motivação, quando você traz um conteúdo de motivação, você dá um plus, você dá um up a mais em relação a isso, tá certo? Então vamos lá. Terceiro pilar, reconhecimento e valorização. Da mesma forma que o cuidado com os insumos e ativos e a paramentação adequada valoriza a segurança dos produtos, reconhecer e valorizar os colaboradores é essencial para mantê-los engajados e evitar a contaminação negativa do ambiente de trabalho.
Reconhecer o trabalho bem feito, incentivar a colaboração e valorizar as conquistas individuais e coletivas são maneiras de criar um ambiente positivo e evitar a contaminação do desânimo e da insatisfação por toda a farmácia. É disso que a gente fala aqui, gente. Gestão de pessoas e liderança, eu falo, é para todo mundo, mas não é para qualquer um, né? Ah, pode aprender a ser líder, eu posso aprender a gerir pessoas? Claro, isso aconteceu comigo, né? É simples, mas não é fácil. Você precisa estudar, você precisa entender como fazer essa estrutura para você ter uma estrutura adequada de reconhecimento e valorização. Eu já fui em empresas, inclusive em farmácia, onde existia plano de carreira, onde existia uma estrutura de plano de carreira, né, onde as pessoas sabiam, né, mais ou menos o que elas precisavam para poderem, depois de um tempo, cumprirem, tanto em relação a quantos anos de casa e quanto de metas precisavam bater, entregar, para realmente serem reconhecidas e terem uma ascensão dentro da farmácia. Porém, isso na prática não acontecia, né? O que acontecia muitas vezes é que alguém ou pedia para sair, né? Falava, olha, eu vou sair, e aí automaticamente havia uma negociação, um desespero, né, em relação à gestão. Falava, não, não, eu cubro a oferta, se você for para outro lugar, eu te pago a mais. E aí quebrava essa cadeia de reconhecimento, e aí essa pessoa que muitas vezes nem tinha uma entrega tão grande, ela acabava recebendo algo a mais, simplesmente para não sair de lá. E aí o que que isso gera? Isso gera uma quebra no processo, e aí que gera uma quebra na integridade e na ética da empresa, que gera uma quebra da motivação das pessoas, que gera um processo maior de desengajamento, né? A gente sabe muitas vezes que, ah, não, fala só para você, esquece isso, fala só para você, não fala para ninguém. Não acontece, você sabe disso, né? Que na mesma hora está quase instantâneo, tá todo mundo sabendo o que que aconteceu. E aí, para você poder consertar isso é uma luta, é terrível. Então, reforçando aqui, em relação a reconhecimento, em relação à valorização das pessoas, existem vários processos possíveis, principalmente de comunicação, e de parcerias que podem ser feitas, enfim, com a própria premiação de produtos da farmácia, enfim, vários pontos que eu acredito que muitos de vocês já passam, mas existe uma variedade de pontos que pode ser feito para reconhecimento e valorização, que não necessariamente vai necessitar de gastos maiores, de um investimento muito maior, enfim, nada disso. Muitas vezes as pessoas só querem ser notadas, querem receber um obrigado, querem receber um cartão de reconhecimento. Eu já vi pessoas, e acredito que vocês possam já ter visto isso, pessoas chorarem, né, postarem nas redes sociais que receberam um cartão da chefia, agradecendo ela pelo trabalho. Então, isso, quando toca o emocional das pessoas, isso você já ganha muito mais força para que de engajamento e de valorização das pessoas, e isso também vai contaminar de forma positiva os outros, vendo essa valorização, vendo esse processo sendo feito, tá bom? E aí, vamos quase fechando aqui, mas vamos para o último pilar, feedback e avaliação de desempenho. Eduardo, não sei fazer isso, eu ouço muito isso, tá? Nas farmácias, que eu mais ouço. Ah, eu não sei como fazer uma avaliação de desempenho em não feedback, eu não tenho jeito com pessoas. E muitas vezes fala assim, não dá tempo, aqui não dá tempo, a gente não consegue parar para fazer isso. E aí eu falo, você não consegue gerir o que você não avalia. Eu conheço farmácias, por exemplo, que não tem todos os números em relação a vendas, a rejeição, as questões dos rejeitados, as questões de produtos, não tem os números a respeito da gestão das vendas. Tá? Estou usando as vendas como um exemplo aqui. E se você não avalia, você não tem dados, para avaliar, você não consegue gerir. Se você não consegue gerir, você está entrando na zona de caos.
E a zona de caos, ela é terrível, certo? Então, todas as pessoas, tudo, né? Principalmente quando a gente fala de faturamento, quando a gente fala de vendas, precisa ser medido. Tá? O desempenho das pessoas precisa ser medido, o desempenho dos processos precisam ser medidos. Para quê? Para que possa haver melhoria, para que possa haver aí uma ação sobre aquilo. Um feedback, muitas vezes, quando as pessoas falam para mim nas farmácias, não tenho tempo. Você não estou pedindo para fazer uma avaliação de desempenho, como eu já vi em empresas e já fiz como gestor de empresas, como eu falei, nacionais e multinacionais, avaliações de desempenho por competência técnica e comportamental, onde tem 10 perguntas de competência técnica, 10 perguntas de competência comportamental, você vai ter que tirar a pessoa ali e vai passar com ela mais de uma hora falando, não, né? Eu tenho modelos, inclusive, de avaliação de desempenho apropriados para a farmácia, são modelos FAST, são modelos rápidos, mas que conseguem, sim, avaliar o que é mais importante para a realidade da farmácia. E você pode fazer isso de diversas formas. Ou com um gestor direto, que leva 5 minutos para fazer isso, tá? Com um formulário. Enfim, não vou me estender muito aqui, mas existem várias formas de fazer isso. E o feedback. Feedback, o que é o feedback, Eduardo? É você ser assertivo, né? Pontual em relação ao que acontece, algum problema que está acontecendo, né? Eu sempre falo para as pessoas, nunca deixe para pontuar um erro, quando você está vendo, se você viu o erro na hora e é possível, é oportuno você trazer a pessoa, e claro, feedback, né? Uma orientação é importante, uma correção é importante ser feita no particular, né? Não na frente de todo mundo, apontando o dedo para a pessoa, ou até aumentando voz, isso não funciona, porque você vai desengajar todo mundo, você vai revoltar todo mundo. Então, você chama o Eduardo, vem aqui um instante. Olha, em relação a essa informação que você está passando, não é assim, tá? Eu vou te falar aqui o que é preciso você passar. Então, o certo é. E aí, isso é feedback. Feedback pontual, oportuno, tá? Não chegar, ô, querido, não é assim, fulana, já te falei mil vezes. Não, não é assim que se faz. Então, você tem como fazer feedback assertivo, pontual, oportuno com a pessoa, trazendo ela rapidamente para você, falando com ela, ou realmente estruturando um momento para aquilo ser feito. Seja 5, 10 minutos, que você possa fazer tanto feedback quanto até mesmo aplicar uma avaliação de desempenho. Assim como os laboratórios de farmácia possuem controle de qualidade para avaliar o desempenho dos produtos, é importante realizar avaliações de desempenho e fornecer feedback aos colaboradores. Por quê? Todo mundo precisa melhorar, todo mundo tem algo a melhorar, todo mundo tem algo a desenvolver, né? E você precisa fazer isso com as pessoas. Se as pessoas não são desenvolvidas, elas vão acabar ou procurando outro lugar, ou elas, infelizmente, vão fazer com que o seu negócio acabe não se desenvolvendo, que a sua farmácia acabe não se desenvolvendo. Esse processo permite identificar pontos fortes e áreas de melhoria, evitando a contaminação da baixa performance e incentivando o crescimento profissional. Tá certo? Então, em resumo, para a gente fechando aqui, assim como a organização e os processos são cruciais para um laboratório de farmácia, a implementação de processos adequados na gestão de pessoas é crucial para evitar contaminação do ambiente de trabalho, perda de engajamento e pedidos de demissão. Cuidado com a qualidade e a manutenção de um ambiente saudável e motivador são fundamentais tanto para a produção de medicamentos seguros quanto para o bem-estar e o engajamento e desempenho dos colaboradores. Tá certo? Então, em resumo, esses pilares a gente precisa ter um olhar mais assertivo, mais detalhado, mas não existe uma complexidade tão grande para tratar isso, tá? Claro, que às vezes leva tempo para poder identificar, para poder entender como fazer isso da forma mais correta possível, e é isso que eu faço, esse é o meu trabalho, muitas vezes junto das farmácias, identificar aquelas que não têm nenhum tipo de processo em relação a isso, ou se tem algum desses processos já estruturado, mas não ativo da forma adequada, e poder organizar. Então, tudo vai da gente poder criar uma organização de processos realmente estruturada para que possa fluir da melhor forma e, é claro, ajudar
no desempenho das farmácias. Não é incomum eu ver as farmácias dobrarem faturamento, muitas vezes, em relação a vendas, só de alinhar processo. Não é incomum eu ver cair muito, muito, muito a rotatividade de pessoas quando se alinha processos de reconhecimento, de valorização das pessoas, tá? Então, muitas vezes trabalhando comunicação. Isso não é incomum. Basta querer, basta realmente se posicionar para fazer, tá? E aqui, eu quero apresentar uma questão para vocês. O problema real para ter uma farmácia que seja uma máquina de entregar resultados, você vai precisar ter uma visão panorâmica que vá além das paredes do seu laboratório e até de sua unidade. Infelizmente, a resposta não está em trabalhar mais horas ou acumular mais funções. A chave para tornar a sua farmácia magistral uma referência em gestão está aqui, ó, nesses pontos que eu vou passar aqui para você. Plano de gestão estratégica, né? Metas e prioridade, que deve ser buscado e como medir a evolução. Metodologia em vendas, tá? Metodologia em vendas. Muitas vezes a gente vai para congressos, a gente vai para treinamentos, a gente vai para palestras e vê, né, um apanhado de técnicas de vendas, orientação de vendas, argumentação, né? Como que eu faço, qual argumento que eu tenho que usar para aumentar o ticket médio, enfim. Tá, mas o que eu faço com isso tudo? Às vezes fica um acúmulo de anotações em um caderno, né? Eu me perco ali, anotei, nossa, muita coisa legal, mas como que eu faço que isso se transforme em algo metodológico, que eu tenha um método? Então, eu ajudo, inclusive, nisso, tá? Uma metodologia eficaz em vendas. Para quê? Para transformar tudo isso num método simples, replicável, quando há rotatividade de pessoas, para que as vendas possam ser fluidas e possam, é claro, aumentar, né? Você vê um aumento das vendas. Programa de formação continuada da sua liderança e equipe. Muitas vezes as pessoas se tornam líderes sem, ao menos, ter lido qualquer coisa a respeito de liderança, de como gerir pessoas. As pessoas vão ocupando cargos sem necessariamente ter uma preparação a respeito da liderança. E a liderança é algo que é preciso ser desenvolvido. Porque quando você desenvolve liderança, fatalmente você vai conseguir desenvolver o negócio. Isso é muito, muito claro, tá? Aprender a delegar, ninguém se torna referência sendo um exército de um homem e uma mulher só. Transpor a organização que é necessária no laboratório para todos os setores. Ter gestão do seu tempo e processos organizados para que no dia a dia você não passe grande parte do tempo apagando incêndios, tá? Você precisa melhorar a sua comunicação interna com a equipe, externa com seus clientes. Você precisa trabalhar para que os processos sejam alinhados, do recrutamento e seleção de pessoas ao clima organizacional e acompanhamento dos indicadores. Não subestime o poder da organização. Eu falo que quem não se organiza, agoniza. Quem não se organiza, agoniza. Muitas vezes existe lá uma agonia, existe lá um desespero, e quando eu chego, praticamente apertar alguns parafusos, né, olhar alguns processos, estruturar algumas coisas, e aí a coisa já melhora muito de figura. Trabalhar o clima, pois o seu maior ativo são as pessoas. Uma equipe desmotivada pode colocar anos de excelente reputação na lata do lixo. Saber trabalhar a gestão emocional da sua equipe e seus liderados. Não estou falando sobre ser bonzinho, tá? Eu estou falando aqui você ser justo, você ser claro, você ser objetivo, saber cobrar sem diminuir, sem expor, saber realmente apontar dados. Olha, em relação a isso aqui, eu posso ver que foi cumprido isso, isso e isso, e que isso aqui não foi cumprido como a gente. Então, sempre a argumentação em cima de dados, de fatos. Para quê? Para que você possa aí realmente trabalhar a comunicação das pessoas. E quando a pessoa ela recebe esse feedback, ela sabe, olha, a gente já conversou a respeito disso, eu preciso de uma melhora, ok? Tem várias técnicas para fazer essa abordagem de feedback. Uma pessoa, quando ela vai sendo comunicada a respeito do que está acontecendo, não fica surpresa quando você toma uma atitude um pouco mais rígida em relação a ela, tá? Acredite em mim,
caminho sozinho é mais difícil. É muita pressão e muita responsabilidade. São muitos obstáculos que não conseguimos desviar no caminho. Mas conquistar o seu objetivo e ver a sua farmácia crescendo e se tornando referência, não tem preço. Não é verdade? Tem preço. Meu desejo é mostrar que isso é possível e você não precisa abrir mão da sua qualidade de vida para isso acontecer. Muitas vezes eu chego nas farmácias e eu vejo as donas, os donos falarem para mim, Eduardo, não tenho tempo para nada. Eu levo serviço para casa e é um poço sem fim. Não sei mais o que fazer. E muitas vezes é o que eu falei, é apenas estruturar processos. Para quê? Para que você não sofra mais, você não fique em estado de ansiedade, que você não fique ali em estado de alto nível de estresse. É, muitas vezes, alguns ajustes. Então, dando esse passo, buscando esse ajuste, buscando essa ajuda em relação a estruturar processo, você vai ver, eu tenho certeza, e eu falo isso porque já vivi, né, e ajudei a construir esse tipo de liberdade em relação a isso. Fazendo isso, buscando essa organização, você consegue aí se livrar muitas vezes de um peso terrível que você acaba carregando diariamente. Então, se você quer contar com o meu acompanhamento, esse é o processo, né? Então, se você realmente quer a minha ajuda, envie uma mensagem para o meu WhatsApp e nós vamos marcar uma reunião online gratuita para alinharmos as possibilidades, tá? Essa é chama de sessão estratégica. Então, geralmente, as pessoas respondem um formulário, né? Quando eu faço por um outro caminho, né, diferente aqui da palestra que vocês estão recebendo. Mas como boa parte de vocês que estão aqui assistindo, você que está assistindo, conseguiu, né, o link dessa palestra pelo meu WhatsApp já, você já pode realmente mandar uma mensagem para a gente verificar a possibilidade, né, uma data, obviamente, né, que é possível fazer essa reunião online, né? Não é cobrado nada, uma reunião de sessão estratégica gratuita, onde o quê? Onde a gente vai conversar sobre as suas dores, os seus desafios hoje, e que aonde eu posso, de repente, ajudar você nesse processo, nessa estrutura, para que você possa realmente sanar essas dores, sanar esses desafios, né? Ultrapassar esses desafios aí, deixá-los para trás e ter aí aquela vida que você merece e que você tanto deseja em relação à sua farmácia, aos resultados da sua farmácia e, claro, ao desfrutar da sua vida. Tá bom? Então, me chama no WhatsApp, vamos agendar uma sessão estratégica e eu quero muito ajudar você a conseguir organizar da melhor forma a sua farmácia e poder desfrutar do melhor em relação a resultados nela e resultados de bem-estar na sua vida. Tá bom? Eu espero aqui que eu tenha nesse tempo que apresentei para vocês essa palestra, eu possa ter contribuído na sua vida e te aguardo, tá? Manda uma mensagem para mim, vamos conversar, que eu quero poder ajudar ainda mais. Um abraço e até logo.